Olá, bom dia. Hoje é o dia 2 de julho e nossa leitura hoje está em Romanos capítulo 8, verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Paciência o esperamos. Ou com perseverança o esperamos. Então hoje continuamos correndo. Ainda estamos naquela parte em que nós estamos gemendo, esperando a liberação final. Esperando a finalização da nossa salvação. Então continuamos correndo, contemplando o invisível. É o que ele nos diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Vou procurar em português, vai ser mais interessante. Em português, o capítulo 4, 18 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. As coisas que não se veem são eternas. Para que você possa continuar correndo, para que você possa perseverar, você tem que ter tido um conhecimento da vida eterna. Você tem que ser participante da vida eterna. Porque aí então você vai buscar as coisas que são do alto. Se você ainda não conhece o Senhor, você não pode contemplar as coisas invisíveis. Porque é pelo Espírito Santo que nós contemplamos essas coisas, que elas estão no nosso coração. Você já deve ter lido ou já deve ter ouvido falar de Abraão e de Moisés. O texto do Antigo Testamento nos fala desses dois homens. E em Hebreus capítulo 11, está escrito que Moisés, quando ele deixa a sua antiga vida de príncipe do Egito para se tornar um peregrino durante 40 anos, no final dessa peregrinação que começa na saída do Egito, ele vai se tornar um pastor de ovelhas e depois um libertador, né? Uma pessoa que vai libertar o povo da escravidão. Mas esse tempo no deserto, para ele vai ser uma experiência completamente diferente, nova. E o texto nos diz que ele pôde passar por esse tempo porque ele contemplava o opróbrio do Messias, que viria séculos depois dele. Ele via o invisível, ele estava contemplando o invisível. É pela fé que a gente contempla o invisível. Está escrito no mesmo livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, ora, a fé é a firme convicção das coisas que nós esperamos, a demonstração daquelas que a gente não pode ainda ver. É a firme convicção, uma convicção firme que a gente tem. Uma outra versão diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, a prova daquelas que ainda a gente não vê. O firme fundamento da vida de Moisés era o Senhor. E o firme fundamento da vida de Abraão também. O Abraão nos diz, o texto de Hebreus capítulo 11, desse mesmo capítulo que a gente leu aqui, o versículo 1, mais adiante nesse capítulo está escrito que Abraão contemplava a cidade celeste, a cidade de Deus. Ele que teve que esperar com a esposa dele durante muitas décadas para ter um filho, o filho da promessa. Ele já envelhecido, seu corpo já envelhecido, né? O texto está falando das suas condições sexuais. Nem ele nem a sua esposa tinham condições de ter um filho, mas eles esperaram, porque a fé era o firme fundamento das coisas que eles esperavam. Sem essa fé, que na verdade é um presente de Deus, como a esperança também, nós não temos como perseverar. Nós perseveramos porque no nosso espírito nós contemplamos o invisível, nós contemplamos o Messias, nós contemplamos a cidade celeste. Nós contemplamos o que ainda não está aqui, que a gente não consegue ver, mas que existe. Porque essas coisas que você está vendo aqui, atrás de mim, meus óculos, meu corpo, tudo isso é passageiro, como diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Nós não nos atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Nós fomos cheios da vida eterna de Deus. Nós temos essa qualidade de vida em nós, quando nós passamos pelo processo de novo nascimento. Porque o novo nascimento de Jesus é o nascimento do alto, ou seja, o nascimento de Deus. Nós recebemos a vida de Deus. E quando nós recebemos a vida de Deus, a nossa forma de ver muda. Ao invés de só vermos as tribulações, de só vermos
os gozos e as alegrias terrestres, nós contemplamos a cidade celeste. Contemplamos a cidade de Deus. Cada vez que a gente cai é porque a gente tira os nossos olhos, isso é o que eu acredito, nós tiramos os nossos olhos da eternidade. Olha que lindo, né? Coloque isso no seu Facebook. Capítulo 12 da Carta aos Hebreus está dizendo que nós corremos contemplando Jesus, olhando para Jesus. Somente. Cada vez que a gente tira os olhos de Jesus, nós caímos. Porque a gente tira os nossos olhos do invisível e daquilo que é eterno. E nós contemplamos o pó, a vaidade, o vapor, a poeira, realmente. E você sabe que com vapor você não constrói nada. Desaparece na atmosfera. Vaidade vem da palavra vapor. Nada. Rien. Nothing at all. Mas a nossa fé é fundamentada na rocha eterna. Eu ouvi um aleluia, eu creio. Na rocha eterna, Cristo Jesus, uma rocha inabalável. Quanto mais você fixar seus olhos em Jesus, mais você vai poder continuar correndo, porque você vai perseverar. Um atleta persevera porque ele se alimentou bem, o corpo dele está pronto, então ele continua correndo até chegar ao fim. Ele não para. Mesmo quando vai ser muito difícil, lá pelo quilômetro 38, na maratona, começa a ficar pesado. Eu nunca corri uma maratona, aliás, nem corro uma. Mas você continua sendo difícil, é difícil, mas você persevera. E você persevera com Cristo porque você está vendo Cristo, contemplando Cristo. Aí você continua até o fim. E no final desses textos aqui de Romanos que fala sobre o Espírito que suspira, nós que suspiramos, a natureza que suspira, é que os primeiros frutos vão se tornar uma grande colheita. A escravidão numa grande liberação. A podridão na incorruptibilidade. E as dores de parto vão dar à luz a um novo mundo, o mundo de Deus, ou seja, o reino de Deus. Que Deus te abençoe.